Não tema, contigo sempre estarei. Ó, ricas promessas do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Os lírios mais alvos, elos murchos estão. Os dias mais belos, tão depressa vão. Cristo lírio dos vales, nunca mudará. Cristo a luz celeste, sempre comigo estará. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Se mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está, comigo está, comigo está. Se Jesus me promete, sempre comigo está, comigo está, comigo está. Se Jesus me promete, sempre comigo está. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus, que é o irmão Jaime, mais uma vez, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aproveitando mais essa rica e abençoada oportunidade, né, meus irmãos? Glória a Deus por isso, né? Hoje se comemora o Dia das Mães, né? Sabemos que todo dia é Dia das Mães, mas hoje é aquele dia assim que foi escolhido um dia especial, né? Para que pudéssemos homenagear nossas mamães, assim como também tem o Dia dos Pais, o Dia das Crianças e assim por diante, Dia dos Namorados. E o Dia das Mães também está incluso nessa relação de dias especiais, né? Graças a Deus por isso. Que Deus possa estar abençoando a todas as mamães do grupo, abençoando as minhas irmãs, abençoando minha esposa, que é mamãe, abençoando minha filha, que é mamãe, enfim, todas as pessoas, né, que são mamães, que Deus continue abençoando, e aquelas que não são mamãe, que Deus abençoe também, né? Hoje, em especial, são as mamães, mas tem aquelas que não são mamães, mas são filhas obedientes que fazem o trabalho como se fosse uma mamãe, né? Que Deus abençoe a todas em Cristo Jesus. E vamos estar iniciando, meus irmãos, hoje o 6º dia da campanha, onde nós falamos muito de fugir da aparência do mal, né? E realmente temos que fugir mesmo, porque é um laço, é um embaraço aquele que se prende e se deixa levar por caminhos tortuosos. Dificilmente a pessoa consegue escapar, né? É igual o peixe quando cai numa rede. Não tem solução para ele. A solução para ele é ser pego pelo pescador mesmo. Ele enrola para lá, ele roda para cá e vai enrolando cada vez mais, assim como o laço do passarinheiro, né? E outras armadilhas mais que a gente vê por aí. Armadilhas que o mundo arma para pegar as pessoas. E uma vez pego por ela, é só pela misericórdia a pessoa tem que querer, né? E você já viu, engraçado, a pessoa gostar de uma armadilha?
Ela sabe que não é certo, ela sabe que não é correto e não consegue desprender. Vai cada vez mais se enveredando, vai cada vez mais se aprofundando mais e não consegue desprender, até que fica em ruínas, até que fica em maus lençóis, né? Quando há tempo de acordar, ô glória, mas quando não dá tempo, quando não busca o Senhor para ser quebrado esse laço, a pessoa sofre e padece. Amém? E a palavra de Deus, hoje nós vamos meditar aqui em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, lá perto do Apocalipse. Amém, irmãos? E aqui ele diz para nós sobre a prova. E ele fala para nós, conosco assim, dessa maneira. 1 João, capítulo 2, versos 7. Amém? Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Amar aos irmãos, que é um mandamento, né? Não é um mandamento novo, é para nós obedecer. Amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas o mandamento antigo, desde o princípio tiveste. O amor aos irmãos, meu irmão, foi fundamento e a pedra angular do plano de Deus desde o princípio, é que nós amássemos uns aos outros. Então, tudo que Deus quer que nós faz, o inimigo nacional quer que nós faz o contrário, ele quer que nós odeia, ele quer que nós faz picuinha, ele quer que nós fiquemos emburrados. Emburrado aqui em Minas é quando a pessoa fica com semblante pesado, semblante de nervoso, deixando aparentar os que estão em sua volta. O amor aos irmãos foi o fundamento e a pedra angular do plano de Deus, desde o princípio. E este mandamento antigo é a palavra que ouviste desde o princípio. A palavra que ouviste desde o princípio. Ouça outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro e nele, porque as trevas vão passando e já é luz verdadeira ilumina, né? Então, quando vem as provas na nossa vida, nós sabemos que elas chegam como as trevas, né? Tudo escuro, você não vê solução para lado nenhum. Tudo do lado que você olha, você fala aqui agora estou mesmo enrascado. Mas o Senhor é poderoso para quebrar os laços. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, e nele eu vos em vós, porque as trevas vão passando e já a luz verdadeira ilumina. A luz verdadeira, meus irmãos, é Cristo. A luz que resplandece para sempre na nossa vida e diz respeito ao tempo e, a partir disto, a vinda de Cristo. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas, né? Então a gente vê, percebe em nossa volta, né? Muitas pessoas se enganando. Diz que ama a Cristo, que nunca viu, e odeia o seu irmão, odeia o seu próximo, deseja mal para o próximo, maldiz o seu próximo. Como pode a pessoa dizer que ama a Deus que nunca viu e odeia seu irmão, odeia o próximo, odeia o seu semelhante, né? Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas, então está se enganando. Não, mas eu tenho razões de sobra, ele fez isso, aquilo outro comigo. Ninguém tem razão de sobra para odiar. O segredo é amar. Como podemos dizer que temos amor e ao mesmo tempo odiar nosso irmão? Apesar das suas afirmações,
essa pessoa não é salva. Né? Então tem que vigiar, tem que amar mesmo. Não, mas eu não consigo perdoar. Então, porque você ainda não nasceu de novo. E o tipo de amor, meus irmãos, do qual se fala aqui a Bíblia, é o amor de Deus, que uma pessoa não pode ter a menos que seja verdadeiramente salva. A pessoa só consegue ter o amor de Deus, a misericórdia, a paz, a mansidão, só se o amor de Deus estiver nele. Porque a palavra de Deus diz: e nele não há escândalos. 1 João 2:10. Aquele que ama a seu irmão está na luz. Mas o que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas. Essa, meus irmãos, é uma pessoa que chegou a conhecer ao Senhor. Ela conheceu, ela provou das bondades de Deus, mas perdeu-se durante o caminho. E simplesmente porque há ódio em seu coração. Ela pode estar no púlpito pregando, ela pode estar louvando, ela pode estar na porta recebendo os irmãos, mas se ela não tirar o ódio do coração, coitado dela, tá? Então temos que rever essas coisas. O ódio também é uma aparência do mal, tá? A pessoa que odeia a outra, ela fica doente, né? Porque tudo que ela vê a outra fazer e prosperar, aquilo para ela é o mártir. É o mártir. Ela não quer que a outra pessoa prospere, né? Mas o que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vais, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Acabei de dizer agora mesmo. E a palavra está confirmando aqui no Evangelho de João, parte B do capítulo do versículo 12. 1 São João, capítulo 2, verso 12. 11. Mas o que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, não deixe que as trevas venham cegar os nossos olhos. Tá? O segredo é amar, o segredo é perdoar, né? Como diz a oração do Pai Nosso, a quem perdoais as vossas ofensas, assim também eu perdoarei. Mas não é que vai perdoar a ofensa da pessoa, não. É a que você fez ao Senhor, a que você fez ao próximo. Se você não perdoar o seu irmão, qualquer que seja a ofensa, Deus também não vai perdoar as nossas que nós fizer contra ele ou contra nosso próximo. Então é uma via de mão dupla. É amando que se é amado e é perdoando que se é perdoado. Tá? Então vamos deixar de guerrinha, deixar de bobeira, né? Depois não adianta, a hora que estiver estirado lá, com os parentes em volta, ficar com remorso, não. Aí foi tarde. O dia é hoje. Tá bem? 1 João 2,12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome que são perdoados os seus pecados. Pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus. Né? O castigo de viver em treva espiritual não é apenas que a pessoa não vê, mas que ela fica espiritualmente cega, ela fica escravo e o que torna um alvo fácil para o inimigo. Né? Torna-se um alvo fácil para o inimigo. Ela vive em trevas, ela não vai para a luz. Pois escrevo-vos porque conhecestes aquele que desde o princípio, jovens, escrevo-vos para que venceste o maligno. Tá? Fuja da aparência do mal. Não deis lugar à ira. Não deis lugar ao diabo. Amém? Então a palavra de Deus para o dia de hoje é fugir.
fugir. Não fique mais em trevas. Saia das trevas e venha para a luz. Escrevo-vos porque venceste o maligno. Isso se refere às pessoas que se entregaram a vida para Jesus e chegaram ao lugar que estão vivendo no poder do Espírito Santo. E sua vitória sobre o inimigo das nossas almas. E vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Né? Eu vos escrevi, pais, porque já conheces aquele que desde o princípio, aquilo, aqui o apóstolo João está se repetindo para que os pais sempre saibam entender a ordem estabelecida por Deus para a vitória que os levou em um lugar de superação, meus irmãos. Cada dia nós temos uma batalha, cada dia nós temos que nos superar, cada dia nós temos que vencer. E não devemos permitir que as coisas falsas deste mundo venham destruir a nossa fé. Temos que ter fé e saber que somos mais que vencedores. E o João escreve: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já venceste. Então somos mais que vencedores. E aqui, para nós encerrar mais esse dia da campanha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Né? É tão ruim uma pessoa soberba. Soberbo é o que confia na sua própria força e nos seus próprios recursos e vergonhosamente despreza e não aceita as leis divinas do Senhor. Mas é do Pai, mas do mundo. Né? Essas coisas têm um significado muito grande. E que aqueles que se deixam levar por essas coisas acabam se afastando de Deus. E o mundo vai passar com todas as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. E o que faz a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, permanece para sempre. E aqui está terminado mais este dia abençoado da campanha. Que Deus continue abençoando a todas as mamães do grupo, inclusive minha esposa, minha mãe e todos os do grupo. Em nome de Jesus, amém? Paz sejam com todos. Em nome de Jesus. Fuja da aparência do mal, amém? Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu elevo atentamente a Ti nesse momento, para agradecer ao Senhor Deus por mais essa palavra trazida ao grupo pelo nosso pastor Jaime, o qual tem nos ajudado frequentemente nessa campanha. Fuja da aparência do mal. Glória a Deus, Pai. E o Senhor tem nos ajudado a fazer isso. O Senhor tem nos dado a libertação. Ainda que nós não conseguimos, muitas das vezes, fugir da aparência do mal, o Senhor dá um jeitinho de nos afastar dela. Porque o Senhor faz de acordo com a tua vontade. O Senhor diz que aquele que vem a mim, disse Jesus Cristo, jamais será lançado fora. Glória, glória a Deus. E eu creio, Pai, que nesse momento o Senhor está nos dando libertação, Pai. O Senhor está cumprindo a palavra de Cristo,
que aquele que o Senhor dá a ele jamais lança fora, mas ele trata com amor, com carinho e cuida de nós, Pai. Por isso eu te agradeço, Senhor, por cada palavra que o Senhor traz aqui dentro desse grupo, se usando de todos os pregadores e pregadoras aqui desse grupo. E ultimamente eu quero te agradecer, porque também está me ajudando a fazer o ídolo do Senhor, levando a palavra às pessoas e às crianças, Deus. E eu agradeço a Ti em nome do Senhor Jesus por essa dádiva, por essa bênção. Quero aqui agradecer também, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a todas as meninas dos olhos de Deus que deixam um áudio de louvor aqui dentro. Glória ao nome santo do Senhor. Eu agradeço a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Quero agradecer também a todas as pessoas que estão conosco dentro do canal do YouTube. Quero agradecer primeiro o pastor Jaime, as irmãs que estão nos ajudando e agora o pessoal que estão nos ajudando no YouTube. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém e amém. Deus seja louvado. Aleluia.